Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e este vai ser dedicado à preparação, organização de alimentos, Meal Prep. E eu tirei assim umas 3 horinhas do meu domingo para me tentar organizar da melhor maneira. Eu sei que a próxima semana não vai ser muito fácil e então estou já a fazer isto por antecipação. Identifiquei alguns alimentos, algumas refeições que me podem auxiliar para isto. E eu não sou aquela pessoa que gosta do Meal Prep para toda a semana e alimentos ou refeições todas iguais. Acho que isso me custaria a suportar e até porque eu tenho que coordenar isto aqui também com a nossa dinâmica familiar. Há algumas coisas que influenciam a escolha de as nossas decisões em relação à alimentação, os nossos horários, os turnos do Pedro, o Diego, então tentamos conjugar isto da melhor maneira. Mas para os meus almoços e pequenos almoços dá sempre muito jeito ter já alguma coisa previamente pensada e semi-preparada. Então eu tentei fazer algumas refeições já prontas para serem congeladas, mas que vão requerer algum tipo de acompanhamento, e fiz também outras coisas que dão para depois conjugar de maneiras diferentes, juntando alguns frescos, juntando algum salteado, mas que já facilita muito no dia a dia. Comecei a preparação de alimentos por cozer uns simples ovos. E para cozer fiz aquilo que é normal, coloquei água a ferver e eu coloco sempre sal. Pode ser ideia minha, mas eu acho que quando coloco sal assim numa quantidade boa na cozedura dos ovos, que a casca sai sempre melhor. Portanto, em equipa que ganha não se mexe, e se esta técnica tem dado resultado, não sei se é placebo ou não, mas se dá resultado eu continuo a fazer. Eu gosto de colocar lentamente os ovos na água a ferver, porque assim garanto que não aparecem rachas nem fissuras e que os ovos ficam assim bem cozidinhos. E eu sou daquelas pessoas que não gosta dos ovos extremamente mal passados, por isso deixo de estar sempre uns 12 minutos, mas isto é mesmo de preferência pessoal. Mas os ovos cozidos no frigorífico garantem que depois conseguimos ter uma boa proteína, seja para o pequeno almoço, para os lanches, ou então também como complemento das refeições principais, ou então a servir mesmo de proteína numa refeição principal. E a primeira tarefa da preparação de alimentos ficou despachada no instante. Eu levei em consideração as coisas que estavam há mais tempo na despensa e que precisavam de ser consumidas. E tinha lá estas batatas doce. Já não me lembro quando é que as comprei, por isso achei que estava na altura de fazer alguma coisa com elas. Eu descasquei porque aquilo que eu fui fazer a seguir foi assar na air fryer, e após ter feito algumas experiências concluí que para os programas que eu tenho na air fryer fica muito melhor se não tiver casca. Então foi isso que eu fiz e dei ainda assim uma pinceladazinha só com azeite virgem, mais nada, e coloquei-as a assar. Como elas não tinham um tamanho uniforme, eu fui vendo como é que estavam, e é claro que a cor de laranja, que era assim um bocadinho mais gordinha, demorou muito mais tempo a passar. Então, a certa altura, eu tirei as outras e deixei apenas a cor de laranja, mas fui só vigiando. No total, as amarelas, como eram mais pequenas, devem ter ficado cerca de 20 minutos e a outra uns 25, 30. E as batatas doces também são excelentes como lanchinho só por si, ou então para acompanhamento de pratos principais. E guardei as batatas doce numa caixa hermética de vidro, mas com o papel vegetal, que assim garanti que se escorresse assim algum molho, a batata ainda apanhava.
Quando na noite anterior eu coloquei as lentilhas para demolhar, achei que iria fazer lentilhas à bolonhesa. Eu já tenho a receita aqui no canal, que posso deixar depois abaixo na caixa de descrição. Só que depois, no domingo, não me apeteceu fazer isso e optei por cozer apenas as lentilhas com sal e 2 folhinhas de louro. Ficaram a cozer durante cerca de 18 minutos, porque como estavam demolhadas, cozem muito rapidamente. Então depois escorri, tirei as folhas de louro e arranjei um recipiente para comer, entretanto, esta semana, e depois 2 recipientes para congelar. E as lentilhas são excelentes para fazer lentilhas com legumes, vegetais salteados, quinoa com lentilhas e outros legumes e vegetais. É usar a imaginação. E salmão é possivelmente um dos meus peixes favoritos e aquele que eu acabo por comer com mais frequência porque é super simples de preparar. Este eu só temperei com limão, sumo de limão e sal. E com este tempero pode-se fazer, por exemplo, na air fryer, no forno, mas eu, para ser mais simples, optei por fazer na frigideira, só com um bocadinho de azeite no fundo, porque depois o salmão acaba por deitar a sua própria gordura e que também ajuda no processo de cozinhar. Eu tento ir virando para ficar passado de todos os lados, mas numa questão de 7, 10 minutos no máximo está feito. E foi só guardar no recipiente para depois usar. A próxima tarefa foi cozer quinoa e eu faço uma medida de quinoa para 2 de água. Depois coloco sal e gosto também de meter um fiozinho de azeite porque ajuda a soltar. Esta é quinoa tricolor, que coze um bocadinho mais lentamente do que a branca. Então deixei 18 minutinhos, absorveu a água toda e foi só transferir depois para o recipiente. E cá em casa a sopa não pode faltar e fiz aquela receita básica com cebola e xalota, alho, courgette, batata doce, cenoura, mais cenoura aos palitos, abóbora e juntei um bocadinho de agrião. Reguei com azeite, sal e deixei-a refogar por 10 minutinhos. Depois desses 10 minutinhos, juntei água a ferver. A cozedura normalmente leva cerca de 30 minutos e eu retiro primeiro as cenouras aos palitos antes de passar a sopa. Eu gosto de refogar os legumes e vegetais por aqueles 10 minutinhos, mesmo em azeite, porque acho que o sabor fica muito melhor. Corto as tirinhas de cenoura em quadradinhos e junto, e a seguir coloco ainda mais agrião, porque o primeiro que eu coloquei era em menor quantidade, mas era só para dar assim uns apontamentos de verde.
Se eu achar que a sopa está muito grossa, acabo por acrescentar água e não esquecer de retificar o sal. E acreditem que no inverno uma sopinha é sempre muito reconfortante. E com a Lisa Bryan do Downshiftology eu aprendi uma forma muito fácil de cortar e tirar a casca da laranja. É só fazer assim um golpezinho muito suave na casca à volta, para um lado e para o outro, e depois descascar. E a casca sai muito, mas muito facilmente. E é claro que podemos descascar na hora, mas já tenho como experiência que se a fruta estiver assim arranjadinha e pronta a comer, incentiva muito mais. E como já tenho os ovos, o salmão, as lentilhas, a quinoa, a batata doce e as laranjas arranjadas, vou arrumar no frigorífico. A seguir vou começar a fazer a receita de caril de grão, que é muito bom. Picar uma cebola média, usei também algumas chalotas que estavam a precisar de ser consumidas e alguns dentes de alho. Depois de picar tudo, colocar a refogar em azeite. Enquanto o refogado apurava, fui tratar das especiarias e usei cominhos, caril, curcuma, gengibre, pimenta e paprika. Podem usar a gosto. Colocar as especiarias juntamente com o refogado, mexer para libertar os sabores e podem juntar um bocadinho de água para ajudar a fazer assim aquela pasta. Seguidamente fui tratar dos pimentos e usei mesmo pimentos congelados, mas que eu tinha descongelado. Apesar de ficarem um bocadinho mais moles, ficam bons na mesma. Porque um dos meus objetivos era também usar alguns pimentos que já estavam há algum tempo na arca congeladora. Cortei 2 cenouras em quadradinhos, assim mais para o pequeno, para cozinharem bem, e juntei aos restantes ingredientes que já estavam na panela. Deixei cozinhar um bocadinho e juntei 4 colheres de sopa de tomate enlatado, mas cortado também aos quadradinhos.
Para ajudar na cozedura, usei este caldo de verduras. Este é do Mercadona e os ingredientes são bons, mas podem usar caldo caseiro, que eu às vezes também faço isso quando tenho disponível. Mas como hoje não tinha, resolvi usar este. Deixar cozinhar bem, colocar um bocadinho de sal e retificar os temperos. E temos que acrescentar o grão nesta fase e eu usei 2 frascos. Podem também utilizar uma lata grande. Lavei bem para retirar a espuma que é característica da água do grão. Juntei o grão e envolvi bem. E a seguir juntei agrião, que era o que tinha em casa, mas sinceramente prefiro a versão com espinafres. Depois de tudo cozinhado, juntei o leite de coco e usei esta embalagem pequena da Gut Bio. Se utilizarem de lata, tentem usar a parte mais gorda do leite de coco. E depois destapei para tentar engrossar. Estas quantidades deram para um recipiente com 3 refeições e mais 3 recipientes com refeições individuais. Portanto, dá no total 6 refeições. O recipiente com as 3 refeições deixei no frigorífico para irmos comendo durante a semana e resolvi arrumar tudo o que seria para congelar 2 doses de lentilhas e 3 doses de caril de grão. E como não havia tempo a perder, comecei logo a tratar daquilo que foi o nosso almoço. Comecei por fazer um sumo de limão, com um limão, e isto vai servir para a marinada, onde usei alho, sal, o sumo então de um limão, uma colherzinha de mostarda Dijon, meio copo de azeite e ervas que eu usei aqui, tomilho, orégãos e ainda mistura italiana. Comecei então com o azeite, misturei o sumo de limão, sal, a mistura de todas as ervas e os alhos esmagados. Uma colherzinha de mostarda Dijon. E depois é mexer tudo muito bem. E a ideia de fazer esta receita surgiu porque fui ao Lidl e encontrei umas coxas de frango em promoção. É nesta parte que eu devia ter mostrado a marinada, mas eu não sei o que é que se passou e não gravei a parte da marinada. Então,
com o preparado que eu já fiz, eu espalhei bem por cima das coxinhas de frango, mas só usei metade do molho, porque depois o resto vamos deitar por cima dos vegetais todos. Então, resumindo, metade desta marinada é para utilizar no frango e deixar pelo menos uns 15, 20 minutinhos. Eu deixei durante 45 minutos, que foi quando fui tomar banho, e ficou perfeito, tanto a nível de sabor como a nível depois de textura. Então gostei muito desta marinada. Depois do frango estar a marinar, comecei a preparar o tabuleiro dos vegetais. Comecei por cortar cebola roxa, cortei em meias luas, que depois cortei a metade. Tentei abrir bem as cebolas para ficarem separadinhas. E cortei também uma courgette assim fina com casca. Juntei pimento amarelo e vermelho congelado e depois um restinho fresco que eu tinha de pimento laranja. E por último, ainda acrescentei tomates cherry. Por cima dos legumes coloquei a marinada, o resto, que era mais ou menos metade, e comecei a mexer muito bem para que cada parte dos legumes apanhasse um bocadinho de tempero. Seguidamente comecei a colocar as coxas de frango com a pele virada para cima, e aqui o frango já tinha marinado até bastante tempo. E aproveitar para dizer que esta receita é também da Lisa Bryan Downshiftology, que eu vou deixar abaixo na caixa de descrição, tanto o canal de YouTube dela, como o link direto para esta receita, e podem segui-la, que ela tem receitas maravilhosas. Pré-aqueci o forno a 220 graus e levei o tabuleiro ao forno durante 40 minutos. Depois desse tempo, retirei o tabuleiro, acrescentei azeitonas e só não coloquei queijo feta porque não tinha em casa, porque a receita original também inclui queijo feta e acredito que vai ficar mesmo muito bom. E aproveitei também para regar um bocadinho das coxas com um molho. Baixei o forno para 160 graus e ficou a cozinhar por mais uns 15 minutinhos. Depois tirei e deixei repousar. Servi com arroz basmati branco e ficou uma delícia. E durante a próxima semana eu vou tentar filmar e mostrar como é que na prática eu conjuguei algumas coisas e aquilo que deu para fazer com todos os alimentos que eu preparei. E porque uma coisa que eu considero muito importante neste canal é esta comunidade, então seria bom também partilharmos uns com os outros algumas refeições que vocês fazem e que resultam bem para ser congeladas ou então que aguentam alguns dias no frigorífico. Coisas, refeições, alimentos que vocês preparam para vos facilitar a vida no dia a dia. Deixem aqui as vossas sugestões, porque também me pode ajudar a mim e outras pessoas que lerem os comentários. Espero que na prática este vídeo vos vá auxiliar, que tenha acrescentado alguma coisa, e se gostarem considerem deixar o vosso like, subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!